Olá, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para falar sobre a síndrome da disfunção cognitiva canina. E para falar sobre isso, eu escolhi um lugar bem bonito. Onde eu estou aqui, ó, é a Praça do Japão. Isso mesmo, a Praça do Japão em Curitiba. Esse lugar tão bonito para falar de um tema que afeta os nossos cães idosos, que afeta os nossos velhinhos e que é de difícil diagnóstico e difícil tratamento. Vamos junto! Bom, então nós vimos aqui para falar sobre a síndrome da disfunção cognitiva canina, sobre o tratamento dela mais especificamente. O que é a síndrome da disfunção cognitiva? Então, em primeiro lugar, vale a pena dizer que é uma síndrome que afeta cães a partir dos 7 anos de idade e que ela é muito relacionada pelos tutores com o fato do cãozinho estar envelhecendo. Porque na síndrome da disfunção cognitiva, o que acontece é que os cães vão perdendo a capacidade cognitiva, ou seja, vão perdendo a capacidade de memória. E aí, nessa perda de capacidade de memória, eles alteram o comportamento. As principais alterações, elas estão relacionadas com o ciclo do sono e vigília, com o reconhecimento dos familiares, com a capacidade de resolver pequenos problemas. Como assim, Michele, resolver pequenos problemas? É simples. O cão, às vezes o dono, ele muda um objeto no lugar da casa, ele muda a mesinha de centro. O cãozinho chega até essa mesinha de centro e ele não consegue contornar essa mesinha, porque ele está tendo uma disfunção na capacidade de resolver problemas, porque a cognição dele está alterada. E com essa cognição alterada, ele não consegue fazer resolução de problemas simples que antes ele fazia. Ele também vai deixando de responder comandos que antes eram normais. Então aquele comando do tipo, Rex, fica aí, ou então, senta, levanta, rola, ele não faz mais, mesmo que ele tenha feito isso durante a vida inteira. É muito comum na síndrome da disfunção cognitiva você ver o cãozinho assim, paradinho, com o olhar longe, sabe aquele olhar perdido, parece que ele está olhando para o nada, para o infinito. Isso acontece muito por quê? Porque ele está perdendo o senso da realidade, ele está perdendo o senso da normalidade e ele acaba tendo essas reações. Ele também troca o dia pela noite. Então aquele cãozinho que brincava o dia inteiro e dormia à noite, no horário que a família dormia, agora ele passa a, às vezes, dormir de dia, passar o dia muito sonolento e à noite ele fica andando pela casa. Mas um sinal muito característico da síndrome da disfunção cognitiva é o fato do cãozinho parar de fazer as suas necessidades no lugar de sempre. É aquele cãozinho que anteriormente ele saía de casa para fazer xixi, ele ia para o quintal ou ele esperava a hora do passeio. E agora ele não espera mais, ele faz em qualquer lugar, na cozinha, na sala, em cima do sofá. Ele perde a sua noção de higiene, ele perde esse equilíbrio que ele tinha antes e essa capacidade de higiene que ele tinha antes. E ele pode até deixar de reconhecer os familiares, isso mesmo, ele pode até se tornar agressivo com a família porque ele perde a memória. Pensando assim na síndrome da disfunção cognitiva, você lembra de uma doença em humanos muito semelhante a isso, onde as pessoas vão perdendo gradativamente a memória, perde a localização especial, deixam de reconhecer os familiares, se tornam quase que ausentes, ficam às vezes olhando assim no infinito como se estivessem ausentes da situação? Isso mesmo, o mal de Alzheimer. É muito triste, né? A síndrome da disfunção cognitiva, ela tem tudo a ver, ela está muito relacionada com o mal de Alzheimer. Para a gente não se delongar muito nos aspectos próprios da doença, eu vou dizer para vocês que até histologicamente a síndrome da disfunção cognitiva se assemelha ao Alzheimer, porque o que acontece na região do córtex cerebral do cão é uma deposição de proteína beta-amiloide, principalmente, e também de proteína tau. E essas proteínas, elas vão provocar uma formação de uma placa. E essa placa faz com que vá havendo uma perda progressiva da função neural e da função cognitiva. Por isso que essa doença é chamada de uma doença neurodegenerativa progressiva, porque ela vai acontecendo sempre de forma progressiva e sempre ficando mais grave.
Muito bem, agora você vai me dizer, Michele, mas essa é a série de tratamentos, e cadê o tratamento dessa doença? Então vamos lá, falar sobre o tratamento da disfunção cognitiva. Eu primeiro quero dizer para você que tratar essa disfunção é algo praticamente paliativo, não é nada fácil, não existe um tratamento definitivo, existem várias alternativas, várias opções, elas são um pouco controversas, nem todos os veterinários gostam de todas as opções. Basicamente, o que nós fazemos é evitar uma progressão muito rápida, porque a doença vai continuar progredindo. E como que a gente faz isso? Através de vários fatores, né? Através, primeiro, de estimular o funcionamento cerebral desse paciente. Então nós temos que estimular o cãozinho a pensar. O que você faz com um idoso humano? Você dá um jogo de palavra cruzada, você joga xadrez com ele, dominó, faz interatividade social. E com o cão? Leve ele para passear, troque a rota do passeio, deixe ele brincar, joga a bolinha para um lugar diferente, estimule esse cãozinho a passear bastante. Outra coisa que você pode fazer com ele é dar brinquedos nos quais ele possa interagir bastante com esses brinquedos. Isso é muito importante, porque quanto mais ele brincar, quanto mais atividade ele tiver, mais vai estimulando a função neural desse paciente. Então, uma coisa é estimular as funções neurais através de brinquedos e através de interações sociais. Eu vou colocar aqui para vocês um vídeo muito interessante de um trabalho que eu realizei na faculdade, em conjunto com uma ex-aluna minha, a Raquel, e ela me cedeu as imagens, os vídeos desse trabalho, no qual existem provas de função cognitiva. Então eu vou colocar aqui para vocês umas brincadeiras feitas com cães, com brinquedos feitos em casa mesmo, e que você pode usar, também recomendar para o seu paciente, tá bom? Mas existem várias provas no mercado já de forma comercial que podem ser utilizadas. Para tentar retardar o envelhecimento do ponto de vista cerebral, do ponto de vista bioquímico, da acumulação de placas de proteína beta-amiloide, é bom trabalhar com medicamentos que inibem radicais livres, como por exemplo óleos ricos em ômega 3, ômega 6, ômega 9. Então nós usamos óleos como por exemplo o óleo de coco. O óleo de coco ele é excelente porque ele é composto de 3 ácidos graxos de cadeia média, e esses ácidos graxos ele atuam no organismo como neuroprotetores. Eles vão nutrir o cérebro, então eles são metabolizados rapidamente em corpos cetônicos e eles fazem a nutrição da massa encefálica, fazendo com que o cérebro não fique tão dependente da quantidade de glicose disponível para ele. E isso é extremamente importante. Além disso, de uma forma ainda não totalmente elucidada, o óleo de coco, composto rico por esses ácidos graxos de cadeia média, esse óleo de coco ele é capaz de estimular a mielinização e diminuir a formação dessas placas de proteínas beta-amiloide e tal no córtex cerebral. Uma vez que a velocidade de agregação dessas proteínas fica diminuída, a progressão da síndrome da disfunção cognitiva, o SDCC, ela também fica diminuída e eu melhoro a qualidade de vida do meu paciente. Nós temos que pensar num terceiro fator, que é o fato do qual o cérebro ele fica menos nutrido, ele fica com um aporte vascular mais insuficiente nessa doença. E aí a gente pode trabalhar com alguns tipos de medicamento, como por exemplo a selegenina, que vários veterinários usam,
e também com medicamentos que vão melhorar o aporte vascular cerebral, melhorando a oxidação, melhorando a chegada de nutrientes através do sistema vascular, que é, por exemplo, a ginkgo biloba. Ainda não é algo totalmente de consenso na medicina veterinária, mas vários veterinários fazem uso da ginkgo biloba. Então, resumindo, para que eu consiga fazer um tratamento de diminuir a velocidade de progressão da SDCC, o que é que eu vou fazer com o meu paciente? Estimular a brincadeira, estimular o funcionamento cerebral dele, dar provas para que ele brinque, né? Brinquedinhos que tem em pet, que você pode fazer em casa, que estimule essa função cerebral de forma muito eficiente. Vou melhorar o aporte vascular cerebral para que melhore a oxigenação, para que melhore a nutrição dos tecidos cerebrais, e vou utilizar medicações nutracêuticas, como por exemplo o óleo de coco, que vai facilitar a nutrição cerebral através da biotransformação dele em corpos cetônicos, o que vai dar para o cérebro mais energia. Eu espero ter ajudado você com essas dicas, é assim que eu trato meu paciente de SDCC, e a gente tem visto algum resultado no sentido de diminuir a progressão da doença, porque ela causa muita angústia no paciente e causa muita angústia na família e nos seus tutores. Então vamos melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Espero que você tenha gostado, deixe o seu like, participe do nosso canal, deixe seu comentário. Você gostou dessa dica? Como é que você trata o seu paciente? Escreva aqui embaixo, deixa pra gente, e assista os vídeos com as provas de função cognitiva, de estimulação, porque você vai gostar, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo. Tchau!